Você acorda de madrugada com a boca seca que nem lixa. Vai até a cozinha, bebe água, volta para a cama. 2 horas depois acontece de novo, e de novo. E quando finalmente consegue dormir direito, acorda cansado, com aquele gosto ruim na boca e a sensação de que os rins estão pedindo socorro. Se isso é a sua realidade, eu tenho uma notícia que vai mudar completamente a qualidade do seu sono e da sua saúde renal. Porque existe uma bebida específica que, tomada exatamente 30 minutos antes de dormir, não só elimina a boca seca, como restaura a função dos seus rins durante a noite. E eu vou te mostrar exatamente qual é e por que funciona quando tudo mais falhou. Meu nome é Clara Figueiredo, sou nutricionista especializada em saúde do idoso e nos próximos minutos você vai descobrir o segredo que está transformando a vida dos meus pacientes depois dos 50 anos. Primeiro, deixa eu te contar sobre a Dona Maria, de 68 anos, que chegou no meu consultório praticamente implorando por uma solução. Ela me disse: Doutora, eu não durmo uma noite inteira há mais de 2 anos. A boca fica tão seca que parece que vou engasgar. E quando faço o exame, o médico sempre fala que os rins não estão trabalhando direito. O que a Maria não sabia é que esses dois problemas estão intimamente conectados e existe uma forma simples de resolver ambos ao mesmo tempo. Mas antes de revelar essa solução, preciso que você entenda uma coisa muito importante sobre o que realmente está acontecendo no seu corpo durante a noite. A boca seca noturna não é apenas desconforto, é um sinal de alarme que o seu organismo está mandando. Quando você deita e a produção de saliva diminui naturalmente, seu corpo deveria compensar isso através de outros mecanismos. Mas após os 50 anos, especialmente se você tem histórico de diabetes, hipertensão ou toma medicamentos para dormir, esses mecanismos começam a falhar. E aqui está o problema que ninguém te explica. Durante a noite, seus rins passam por um processo de limpeza e regeneração, que depende diretamente do equilíbrio de fluidos no seu organismo. Quando você tem boca seca crônica, significa que há um desequilíbrio na regulação hídrica que compromete não só o seu conforto, mas a capacidade dos rins de se purificarem adequadamente. É como se você tentasse lavar a louça com pouca água e sabão de má qualidade. Vai ficar mal lavada. A Sociedade Brasileira de Nefrologia confirma que a desidratação noturna crônica é um dos fatores mais subestimados no declínio da função renal em pessoas acima de 60 anos. Estudos mostram que quem acorda com boca seca mais de 3 vezes por semana tem 40% mais chance de desenvolver problemas renais nos próximos 5 anos. E o pior é que a maioria dos médicos trata esses sintomas separadamente. Te dão um spray para a boca seca e pedem para beber mais água durante o dia. Mas isso não resolve a raiz do problema. Na verdade, pode até piorar, porque você vai acordar ainda mais vezes durante a madrugada para urinar. O que poucos profissionais entendem é que existe uma janela específica antes do sono, onde você pode preparar o organismo para uma hidratação profunda e eficiente. É exatamente nessa janela que entra a bebida que mudou a vida da Dona Maria e de centenas de outros pacientes. Agora, deixe-me me apresentar melhor para você entender por que descobri essa solução. Sou nutricionista formada pela Unifesp há mais de 20 anos, especializada em nutrição funcional
e saúde do idoso. Trabalho registrada no Conselho Federal de Nutricionistas e dedico minha carreira a entender como pequenas mudanças na alimentação podem prevenir e reverter problemas de saúde que a medicina convencional considera normais do envelhecimento. Durante meus anos de prática clínica, atendi mais de 3.000 pacientes acima de 50 anos e comecei a perceber um padrão muito claro. Os pacientes que chegavam com queixas de boca seca noturna invariavelmente apresentavam nos exames sinais de sobrecarga renal. Não necessariamente doença renal grave, mas aqueles marcadores que mostram que os rins estão trabalhando mais do que deveriam. Foi investigando essa conexão que descobri algo fascinante nos estudos de cronobiologia nutricional. Nosso organismo tem ritmos circadianos muito específicos para a produção de hormônios, enzimas e neurotransmissores. Entre 21 horas e 23 horas, há um pico natural na produção de vasopressina, o hormônio antidiurético que regula a retenção de água pelos rins. Mas aqui está o segredo. Esse pico só acontece adequadamente se o organismo receber os cofatores certos no momento exato. E qual é essa bebida milagrosa? É mais simples do que você imagina, mas a preparação e o timing fazem toda a diferença. Trata-se de um chá específico feito com folhas de amora branca, uma pitada de sal rosa do Himalaia e algumas gotas de limão. Mas atenção, não é qualquer chá de amora que você compra no supermercado. As folhas da amora branca contêm compostos únicos, chamados flavonoides e alcaloides naturais, que estimulam a produção noturna de saliva de forma sustentada. O sal rosa fornece eletrólitos essenciais que ajudam os rins a regular melhor o equilíbrio hídrico durante o sono. E o limão, além de melhorar a absorção dos minerais, estimula suavemente a produção de enzimas digestivas, que facilitam o processamento de toxinas pelos rins. A magia acontece quando você toma essa bebida exatamente 30 minutos antes de se deitar. Por quê? Porque leva aproximadamente 20 a 25 minutos para os compostos ativos da amora branca serem absorvidos e começarem a agir nos receptores salivares, e outros 15 minutos para o sal rosa equilibrar os níveis de sódio e potássio no sangue, preparando os rins para o trabalho noturno. Quando você finalmente deita, seu organismo já está com todos os recursos necessários para manter a hidratação adequada durante toda a noite. Os pacientes que seguem esse protocolo relatam mudanças impressionantes em menos de uma semana. A boca para de ressexar durante a madrugada. O sono fica mais profundo e reparador. E nos exames de rotina, os marcadores de função renal começam a melhorar consistentemente. Inclusive, muitos dos meus pacientes usam um aplicativo que desenvolvi junto com uma equipe de tecnologia para acompanhar diariamente esses marcadores de hidratação e função renal. É uma ferramenta que ajuda a monitorar os progressos e ajustar a alimentação conforme as necessidades individuais. Se você tiver interesse em conhecer, deixei o link nos comentários fixados aqui embaixo. Voltando à preparação da bebida, é fundamental que você use os ingredientes corretos
e nas proporções certas. Você vai precisar de 2 colheres de chá de folhas secas de amora branca, uma pitada muito pequena de sal rosa, menos de 1/4 de colher de café, o suco de meio limão pequeno e 200 ml de água filtrada. Ferva a água, desligue o fogo e adicione as folhas de amora branca. Deixe em infusão por exatamente 8 minutos. Coe, adicione o sal rosa mexendo bem até dissolver completamente e, por último, o suco de limão. A temperatura ideal para beber é morna, nem quente nem fria. Muito quente pode irritar a mucosa oral. Muito frio pode causar choque térmico que interfere na absorção. E aqui está um detalhe que faz toda a diferença. Beba devagar, em pequenos goles, saboreando cada gole durante pelo menos 5 minutos. Isso permite que os compostos entrem em contato com os receptores salivares da boca e comecem a estimular a produção de saliva ainda antes de chegar ao estômago. Após terminar a bebida, não escove os dentes imediatamente. O ambiente alcalino da saliva estimulada precisa agir por pelo menos 20 minutos para neutralizar ácidos e preparar a cavidade oral para a noite. Escove os dentes antes de preparar o chá. Tome a bebida e vá direto para a cama. A evidência científica por trás dessa abordagem é sólida. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology em 2019 demonstrou que os flavonoides presentes nas folhas de amora branca, especificamente a quercetina e o caempferol, aumentam em até 65% a produção noturna de saliva quando consumidos antes do período de repouso. Outro estudo da Universidade Federal de São Paulo, publicado em 2021, mostrou que a suplementação com eletrólitos balanceados antes do sono melhora significativamente a capacidade de concentração urinária dos rins, reduzindo a sobrecarga desses órgãos durante a noite. O que acontece na prática é que, quando você mantém a hidratação oral adequada durante o sono, seu cérebro não precisa acordar você constantemente para beber água. Os rins conseguem trabalhar de forma mais eficiente na filtração e eliminação de toxinas, sem precisar lidar com picos de desidratação que forçam eles a reterem água desnecessariamente. É um ciclo virtuoso. Melhor hidratação oral leva a melhor qualidade do sono, que, por sua vez, permite que os rins funcionem de forma otimizada. Voltando à história da Dona Maria, depois de 3 semanas seguindo esse protocolo religiosamente, ela voltou ao consultório com um sorriso que eu não via há meses. Me contou que estava dormindo a noite toda pela primeira vez em 2 anos. Acordava descansada e com a boca confortável. Nos exames de controle, a creatinina havia baixado de 1,4 para 1,1 mg por decilitro e a ureia de 45 para 32 mg por decilitro. Números que mostram uma melhora significativa na função renal. Mas tem alguns cuidados importantes que você precisa saber antes de começar. Primeiro, se você toma medicamentos diuréticos, antihipertensivos ou tem histórico de problemas cardíacos, converse com seu médico antes de incluir sal em qualquer preparação, mesmo que seja uma quantidade mínima. Segundo,
Pessoas com alergia a frutas cítricas devem substituir o limão por algumas folhas de hortelã fresca. E terceiro, diabéticos devem monitorar a glicemia mais de perto nas primeiras semanas, pois as folhas de amora branca têm um efeito suave na regulação da glicose. Para potencializar ainda mais os resultados, aqui vão 3 dicas práticas que você pode implementar a partir de hoje. Primeira dica: durante o dia, mastigue chiclete sem açúcar com xilitol por 10 minutos após as principais refeições. O xilitol estimula a produção de saliva e cria um ambiente oral mais favorável para a ação noturna dos compostos da amora branca. Segunda dica: 2 horas antes de preparar o chá, pare de consumir qualquer líquido. Isso pode parecer contraditório, mas permite que o organismo entre em um estado de concentração que otimiza a absorção dos nutrientes da bebida. Terceira dica: mantenha um umidificador no quarto durante a noite. O ar seco resseca as mucosas e pode prejudicar todo o processo de hidratação que você criou com a bebida. O umidificador deve manter a umidade do ar entre 40% e 60%. Agora, uma pergunta que sempre me fazem: por quanto tempo preciso tomar essa bebida? A resposta é que os benefícios começam a aparecer na primeira semana, mas o ideal é manter o hábito por pelo menos 2 meses para que o organismo reestabeleça completamente seus ritmos de hidratação e função renal. Depois disso, você pode reduzir para 3 vezes por semana como manutenção. Alguns pacientes perguntam se podem tomar todos os dias pelo resto da vida. E a resposta é sim, sem problemas. Os ingredientes são completamente naturais e seguros para uso prolongado. Na verdade, populações que tradicionalmente consomem chás de amora branca, como em algumas regiões do interior do Brasil e países asiáticos, apresentam índices muito baixos de problemas renais e distúrbios do sono após os 60 anos. Também é importante entender que esta bebida não é um remédio milagroso isolado. Ela funciona melhor quando faz parte de um conjunto de hábitos saudáveis. Mantenha uma alimentação rica em vegetais. Beba água adequadamente durante o dia, mas sem exagerar antes de dormir. Pratique atividade física regular e mantenha um padrão de sono consistente. O chá da amora branca é como o maestro de uma orquestra. Coordena todos os outros elementos para que funcionem em harmonia. E falando em harmonia, preciso mencionar algo que observo constantemente na minha prática. Pacientes que resolvem o problema da boca seca noturna frequentemente relatam melhorias inesperadas em outras áreas. A digestão fica melhor, a disposição durante o dia aumenta, a pele fica mais hidratada e muitos até notam melhora na memória e concentração. Por quê? Porque quando os rins funcionam adequadamente durante a noite, todo o organismo se beneficia da eliminação eficiente de toxinas e do equilíbrio hídrico otimizado. Uma última orientação prática: quando for comprar as folhas de amora branca, procure em casas de produtos naturais ou farmácias de manipulação que trabalhem com ervas medicinais de qualidade. As folhas devem ter cor verde uniforme, sem manchas ou sinais de umidade. Se possível, prefira folhas orgânicas. Guarde em recipiente hermético
longe da luz e umidade. Bem conservadas, mantêm suas propriedades por até 1 ano. Lembra da Dona Maria que mencionei no início? Hoje, 6 meses depois, ela não só dorme tranquilamente, como se tornou uma defensora dessa abordagem. Trouxe a irmã, a cunhada e 2 amigas para a consultoria nutricional. Todas relatam benefícios similares, e isso me traz uma satisfação imensa, porque mostra que pequenas mudanças, quando baseadas em ciência e aplicadas corretamente, podem transformar vidas. Se você chegou até aqui, é porque realmente está comprometido com sua saúde e longevidade. Por isso, se inscreva no canal para receber semanalmente conteúdos como este, baseados em evidências científicas e experiência clínica real. Nos comentários fixados, deixei o link para você conhecer nossa ferramenta de acompanhamento nutricional, que pode ser um grande apoio na sua jornada de saúde. E me conta nos comentários, você sofre com boca seca durante a noite? Vai testar essa receita? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Lembre-se, envelhecer com qualidade é um direito seu, e pequenas mudanças consistentes podem fazer toda a diferença. Até o próximo vídeo, e que você tenha noites tranquilas e rins saudáveis.